Deus ele tem algo muito especial a falar ao nosso coração. É algo que Deus ele tocou profundamente ao meu coração para trazer a toda a igreja, amém? Eu tenho certeza que, por mais que eu fale aqui 1 hora, por mais que eu fale 2 horas, vai ser aquilo que Deus ele tocar no seu coração, amém? Eu posso falar muitas e muitas palavras, mas o que Deus vai tocar no seu coração é algo particular entre você e Deus. Apenas esteja atento para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 24:12. Mateus 24:12. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Glória a Deus. Mateus, capítulo 24, versículo 12. Vamos ler juntos? 24, versículo 12. Diz assim, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Amém? Isso aqui foi um alerta do próprio Senhor Jesus para nós. Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. Amém? O tema dessa palavra de hoje é o amor existe. Amém? Então repita assim comigo. O amor existe. Só que fala assim, antes da necessidade. O amor existe. Só que ele existe antes da necessidade. Esse texto aqui, ele fala muito, de uma forma muito clara, que o amor ele esfria. O amor ele se esfria. O amor ele fica, muitas vezes, de uma forma lá no coração, existe o amor, mas ele está oculto. Ele está escondidinho lá no coração. Muitas vezes você vê uma pessoa que tem ali o coração duro, o coração ali, sabe, totalmente fechado, não é uma pessoa compreensiva, não é uma pessoa bondosa, não é uma pessoa amorosa, mas saiba, tem amor ali. Você não consegue enxergar, a pessoa não consegue expressar, mas existe o amor naquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela veio de quem? Ela veio de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Só que a palavra de Deus diz que o amor de muitos iria o quê? Se esfriar. Iria estar ali, de uma certa forma, oculto dentro do coração da pessoa. Então o amor, ele existe. Existe em todos nós. Só que o amor, ele existe antes do quê? Da necessidade. Se você parar para pensar, vamos dizer assim que o todo-poderoso Deus, o nosso Deus, ele não nos ama porque ele é carente. O nosso Deus, ele não te ama porque ele tem uma necessidade de que alguém ame ele. O nosso Deus, ele não nos ama porque ele simplesmente nos fez, nos criou para ter ali algumas criaturas, para que amasse ele, porque ele necessita de sentir esse amor. Não. O nosso Deus, ele nos ama simplesmente porque ele é diferente de nós. O nosso Deus, ele é espírito. Nosso Deus, ele é espiritual, ele não é carnal. Muitas vezes, o lado emocional, uma carência, sentir falta de algo, sentir uma necessidade, muitas vezes a pessoa ela tem aquilo como se fosse o quê? Amor. Mas o amor de Deus é totalmente diferente do nosso, da nossa maneira de amar. Nenhuma necessidade Deus sentiria, e essa necessidade de Deus estaria à frente do amor dele, que ele tem por nós. O nosso eu carnal, ele tem necessidades, não tem? Vão ter necessidades. O nosso eu carnal, ele vai sentir vontades. O nosso eu carnal, ele tem ego. O nosso eu carnal, ele tem vaidade. O nosso eu carnal, ele tem coisas que não existem no coração de Deus, porque Deus, ele é o quê? Ele é espírito. Deus, ele é espírito. Deus é diferente de nós. Então, se nós formos tentar imaginar como é o amor de Deus, vai ser difícil entender o amor de Deus. Vai ser difícil compreender, porque nós, todos nós aqui, nós vamos amar quando as nossas
amar de uma forma mais genuína, vamos dizer assim, não generalizando, mas nós vamos amar quando as nossas necessidades estiverem o quê? Em segundo plano. Quando as minhas necessidades estiverem em segundo plano, aí o amor, ele aflora. Aí o amor, ele fica à frente das necessidades. Mas se eu coloco as minhas necessidades à frente, quando que eu vou amar? Quando eu me sentir satisfeito. Quando eu estiver satisfeito, aí eu lembro do amor. Aí eu começo a amar mais. Quando eu estiver o quê? Satisfeito. Então Deus, ele não é assim. Deus não nos ama por necessidade. Deus nos ama porque ele um dia lá no Jardim do Éden, depois de fazer tudo isso, de construir tudo isso, de formar tudo isso e criar tudo isso, simplesmente ele criou o homem e decidiu compartilhar com o homem toda a glória dele. Então isso é um amor genuíno de Deus. É um amor genuíno de Deus. Então o amor existe, mas ele existe antes do quê? Antes da necessidade. Vamos dizer que o desejo intenso, a necessidade intensa, e muitas pessoas são intensas, não são? Tem muitas pessoas que são gananciosas, não são? Qual a prioridade dessa pessoa? Ganhar o quê? Ganhar dinheiro. Enquanto ela não se satisfazer, ela nunca vai deixar essa ganância, esse amor ao dinheiro, ela nunca vai deixar isso em segundo plano, para muitas vezes ajudar alguém, para muitas vezes estender a mão para alguém, nunca vai deixar. Porque a necessidade dessa pessoa, primeiramente, é o quê? É o dinheiro, é aquela ganância. E saiba que o nosso mundo hoje, ele só está dessa maneira, ele só é dessa maneira, muitas vezes é difícil, muitas vezes uma luta, uma batalha em algumas áreas, por causa da ganância de muitos. A ganância, ela traz o quê? Sofrimento. A necessidade extrema, ela traz o quê? Sofrimento. Muitas vezes você está sofrendo por causa da ganância de alguém. Muitas vezes a sua vida só não está melhor por causa da ganância de alguém. Muitas vezes você sofreu, se sentiu humilhado, se sentiu desprezado por causa da necessidade de alguém. Vou pegar aqui o testemunho da Dora como exemplo. A Dora estava passando por um certo sofrimento no trabalho por causa da necessidade de alguém de manter o quê? A vaidade à frente. A vaidade à frente do amor. A pessoa não estava orando para Dora com amor, mas estava orando para Dora com uma certa vaidade. A vaidade em primeiro lugar. Eu mando, eu dito as regras, e a Dora tem que ser submissa a mim, a Dora tem que ser isso, a Dora tem que ser aquilo. O amor está lá atrás, está escondidinho. E a pessoa está colocando o que em primeiro lugar? A vaidade. De repente você sofreu ou está sofrendo por causa da vaidade de alguém. O amor está escondidinho, o amor está lá, sabe? Então no fundo, escondido. E muitas vezes traz o quê? Sofrimento. Traz sofrimento. De repente tem uma pessoa que tem a necessidade de pisar nas pessoas, não tem? Pessoas que têm essa necessidade? De pisar, de humilhar, de querer estar por cima. É uma necessidade. A necessidade está à frente do amor. A pessoa que coloca o amor na frente da necessidade, ela pode até ser tentada a pisar em alguém, a humilhar alguém, mas só que ela vai colocar em primeiro lugar o quê? O amor. Não, eu vou amar essa pessoa. A Dora até citou também que sentiu vontade de pegar aquela mulher, né? De brigar, mas de repente, vamos dizer assim, né? Que a Dora colocou em primeiro lugar o quê? O amor. Talvez não o amor por aquela pessoa naquele momento, né? Porque o carnal não estava deixando ver o amor, mas o amor a quem? A Deus. O amor a Deus vem em primeiro lugar. Pensa como o mundo seria melhor, como a sua vida seria melhor, como a minha vida seria melhor, se todas as pessoas colocassem o amor em primeiro lugar. Não seria maravilhoso? Seria maravilhoso, não seria? Não existiria ganância, não existiria vaidade, não existiria sofrimento, não existiria humilhação. Ia todo mundo se compreender, se entender. Seria maravilhoso, não seria? Mas não é assim. Não é assim que funciona, não é assim que são, não é assim que foram formadas as coisas. Deus ele deu o livre arbítrio e cada um escolhe o que fazer. Só que nós temos um Deus que ele sempre está conosco, não tem? Tem um Deus que sara as feridas. De repente você tem lá uma ferida no seu coração de rejeição, de humilhação. De repente você é um pouquinho até acanhado, retraído, porque um dia alguém apontou o dedo para você, riu da sua cara, te desprezou, te humilhou. É uma ferida, não tem? Não é uma ferida? Só que quem vai sarar essa ferida? O amor de Deus.
O amor de Jesus, ele vence todas as necessidades. O amor de Jesus, ele vence tudo aquilo que foi opressão do maligno. O amor de Jesus, ele vence. Amém? O amor de Jesus, ele vence. A sua dor, a sua tristeza, a perseguição que você tem passado, o amor de Jesus, ele vence. O amor de Jesus vence. Abra sua Bíblia em Tiago 1, versículo 14. Tiago 1, versículo 14. Tiago 1, versículo 14. Amém? Tiago 1, versículo 14. Diz assim, ó. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Amém? Só o comecinho. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Você não pode ser um cristão que coloca as suas necessidades em primeiro lugar. Primeiro lugar tem que ser o quê? O amor. O amor que você tem aonde? Lá no seu coração. Você tem esse amor. Existe esse amor. Se você não for o primeiro a dar o passo, se você ficar esperando aquele que coloca a necessidade em primeiro lugar, nunca vai vir o primeiro passo. O primeiro passo tem que vir de quem? Tem que vir de você. Olha que responsabilidade. O primeiro passo vem de quem? De nós. Daquele que é cristão, daquele que está na presença de Deus. Quando você dá o primeiro passo, Deus ele pode agir, Deus ele pode trabalhar. Quando você dá o primeiro passo com o amor de Deus, deixando as suas necessidades de lado, mas o primeiro passo para servir ao Senhor e colocar ali a vontade de Deus à frente, aí Deus ele pode o quê? Ele pode trabalhar. Aí Deus ele pode fazer um algo. De repente é uma luta, uma batalha, algo que você esteja passando, mas de repente ainda só não foi vencido, ainda Deus só não pôde colocar as mãos, porque muitas vezes colocamos o que? As nossas necessidades na frente. Eu sei que parece ser um algo assim, seja bobinho, ou seja bonzinho. Não é isso que eu estou falando para você, não seja bobinho, mas seja o quê? Bonzinho. Não tem aquela frase que muitas vezes a pessoa fala? Para de ser bonzinho, para de ser bonzinho. Qual é o contrário de bonzinho? Malzinho. Você tem que ser mal? Não. Você pode continuar sendo bonzinho, mas só não pode ser o quê? Bobinho. Não seja bobinho. Mas tenha o amor de Deus em primeiro lugar. Se não partir de você, vai partir de quem? Se não partir de você que está na presença de Deus, que está orando ao Senhor, que está buscando o Senhor, esperando Deus, vai partir de quem? Quem que vai deixar as necessidades de lado? Quem que vai deixar as prioridades de lado para fazer a vontade de Deus? É o povo dele. Imagina se Jesus de repente ele pensasse assim, não, eu vou ver primeiro as minhas prioridades. Eu vou ver primeiro o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso. Será que Jesus ele teria morrido naquela cruz? Jamais, ele não teria morrido naquela cruz. Jesus só morreu naquela cruz porque ele colocou primeiro o quê? O amor. O amor dele em primeiro lugar. O amor de Deus à frente. Então, quando cada um é tentado pela sua própria cobiça, Deus está querendo nos mostrar aqui que você vai ser tentado. Que você vai ser tentado a colocar as suas necessidades em primeiro lugar. A sua necessidade em primeiro lugar. Para só depois que você satisfazer as suas necessidades, você pensar em colocar o quê? O amor em primeiro lugar. Abra sua Bíblia lá em 1 João. 1 João capítulo 4. Está bem pertinho de Tiago. Vai indo um pouquinho para frente do livro de Tiago. Aí 1 João capítulo 4. Versículo 19.
Amém? 1 João 4, versículo 19. Olha o porquê que nós devemos amar. Por quê? O que diz lá no versículo 19? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Ele amou primeiro. Se você está aqui hoje é porque Deus te amou primeiro. Se você está tendo a oportunidade de estar na presença de Deus é porque ele te amou primeiro. E Deus, ele sabe da sua dor e da sua batalha. Amém? O Deus que te ama sabe da sua dor e da sua batalha. Então, por amar a Deus e por você entender que Deus ele vai cobrar de você, deixar muitas vezes a sua necessidade de lado, as suas prioridades de lado, para você estar na presença dele, Deus está falando claramente para nós aqui, que ele vai cuidar de você, porque ele te amou primeiro. Como seria o cuidado de Deus para com o filho? Como seria o cuidado de Deus? Será que Deus ele agiria por necessidade? Não, ele agiria por amor. Por amor a você, por amor a mim, por amor a todos nós. Imagina que o que o homem ele pode fazer quando ele coloca as necessidades em primeiro lugar. Imagina, por exemplo, se acaba a comida do mundo. O que aconteceria? O que as pessoas fariam se acabasse a comida do mundo? Você consegue imaginar? As pessoas matariam outras pessoas para se alimentar dessas pessoas. A pessoa, quando tem a necessidade de um algo e é muito forte essa necessidade, ela faria coisas que a gente nem imagina. Imagina o que uma pessoa poderia fazer, mas o que um pai faria por um filho, se acabasse a comida do mundo? O que um pai que ama o filho faria? O que ele faria? Um pai que tem um amor grande pelo filho, ele tiraria um pedaço do corpo dele para dar de comer, não faria isso? Por causa do quê? Do amor. Primeira necessidade daquele que eu amo. Primeira necessidade daquele que eu quero bem. Deus quer nos despertar hoje aqui para o amor dele, da maneira como ele nos ama e a maneira como nós devemos amar aos outros, as outras pessoas. Deixando as nossas necessidades aonde? De lado. Comece a deixar a sua necessidade de lado, comece a deixar as suas prioridades de lado. Olhe as prioridades de quem? De Deus. Olhe as prioridades de Jesus. De repente você pensa assim, a minha prioridade é trabalhar, a minha prioridade é me alimentar. A minha prioridade é comprar uma casa, a minha prioridade é comprar um carro, a minha prioridade é ter uma vida financeira melhor. Às vezes a pessoa tem essas prioridades. Está totalmente errado? Não está. Só que quando você primeiro busca o reino de Deus e a sua justiça, o que Deus faz depois? Acrescentará todas as coisas. Aquele que prioriza o reino, que prioriza Deus, o próprio Deus cuida de tudo. E é como aquele versículo, não andeis ansiosos, preocupados por coisa alguma. O vosso Deus, que sabe de todas as coisas, ele sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Se eu falar aqui para você, olha, dobra o seu joelho e apresenta a sua causa ao Senhor, Deus já sabe. Dobra aqui o teu joelho e olha pelo seu familiar. Deus ama muito mais o seu filho do que você mesmo. O amor de Deus pelo seu filho, pela sua filha, é muito maior do que o seu. Não se compara. Deus ele amou antes de você. Você está apenas cuidando. Você está apenas fazendo o melhor por ele, cuidando de algo que é de quem? Que é de Deus. Deus ama muito mais o seu marido do que você mesmo. Deus ama muito mais a sua esposa do que você mesmo. Deus ama muito mais. O interesse maior é de quem? É de Deus. E se você olhar para os interesses de Deus, se você olhar para as prioridades de Deus, imagina, olhar para as prioridades de Deus. A prioridade de Deus é salvar o seu filho. A prioridade de Deus é salvar o seu familiar. Prioridade de quem? De Deus. Prioridade de Deus. Mas de repente você coloca as suas prioridades à frente. De repente você acha assim, é dessa maneira, é daquela maneira, é assim que eu faço, é assim que eu vou agir. Como se Deus não soubesse o que tem que fazer. Deus ele quer que você coloque as prioridades dele em primeiro lugar. Vai ter momento que você vai pensar assim, não, como é que eu vou para a igreja hoje, sendo que toda a minha família está aqui na minha casa? Como que eu vou para a igreja? Imagina você falar assim, Deus, hoje eu não vou para a igreja, hoje não vou louvar ao Senhor, hoje não vou estar na sua casa, porque eu preciso cuidar da minha família, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso fazer aquilo. Aí você está colocando quais prioridades primeiro? As suas. Mas será que não é prioridade Deus salvar a sua família também? Ou será que a prioridade de salvar a sua família é sua e Deus ele está agindo conforme a sua prioridade?
Não, a prioridade é de Deus. A prioridade é do Senhor. Nós precisamos colocar Deus à frente, Deus em primeiro lugar, porque a prioridade é de Deus. Ele tem a prioridade, ele tem um amor maior. Se você caminhar aqui, se você andar, se você falar assim, eu vou agora largar tudo, largar trabalho, largar família, e vou agora só pregar a palavra de Deus, eu vou só falar do amor de Deus, eu vou fazer mais nada da minha vida. Você estaria certo em fazer isso? Deus, ele olharia como para uma pessoa que está fazendo isso? Deus, ele olharia e falaria assim para a pessoa, não, você não precisa fazer tanto não, calma, viva a sua vida, pode casar, pode ter seus filhos, e só faça aquilo que eu quero que você faça. Não precisa exagerar, não precisa de exagero, porque a prioridade é minha e não sua. A prioridade é de Deus e não nossa. É Deus que tem as prioridades. Nós apenas abraçamos as prioridades de Deus e fazemos conforme Deus permite, conforme Deus ele deixa fazer. Coloque as prioridades de Deus em primeiro lugar e Deus ele faz acontecer. Amém? Glória a Deus. Coloque as prioridades de Deus em primeiro lugar e Deus ele faz acontecer. Chega de pessoas que agem e se comportam conforme a própria necessidade. Você sabe, isso traz dor, não traz dor? Isso traz sofrimento. Isso faz com que pessoas chorem, com que pessoas ficam perturbadas. Agora você ser mais um que age como o mundo está agindo, você ser mais um que faz o que o mundo faz, você ser mais um que briga como o mundo briga, você ser mais um que tem ganância como o mundo tem ganância, você ser mais um que prioriza a si mesmo, assim como o mundo se prioriza a si mesmo. Será que é isso que Deus quer de nós? Sim ou não? Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós venhamos a priorizar o quê? A vontade dele. A prioridade dele. É o que vale a pena. Se você sai daqui hoje pensando assim, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso dessa vitória, eu preciso desse milagre, eu preciso desse agir de Deus, a prioridade antes é de quem? Deus. A sua luta não é sua, é de quem? É de Deus. A sua luta não é sua, é de Deus. A sua batalha não é sua, ela é de quem? Ela é de Deus. Deus quer que você apenas entenda. Deus quer que você apenas compreenda. A prioridade é de Deus. Eu sou apenas um servo neste mundo. Eu sou apenas aquele que procura fazer da melhor forma possível a vontade de Deus. Seguir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em, novamente, Mateus 24:12. O amor existe, não existe? Agora Deus vai falar algo aqui que você nunca ouviu na sua vida, certo? A palavra de Deus, ela revela, não revela? E a revelação de Deus abre os olhos, não abre? Não abre os olhos? Então, Mateus 24:12. Que diz lá? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que nós sempre ouvimos sobre esse versículo? Porque aumentou a iniquidade, o amor de muitos se esfria. O meu amor se esfriou porque naquela igreja, porque aquele pastor, porque aquela igreja é isso, porque aquela igreja é aquilo. E aí o amor, o que? O amor se esfriou. O amor se esfriou. Mas fizeram isso, fizeram aquilo, aí o amor se esfriou. Não é isso que a gente sempre escuta? Não é isso? Por causa do aumento da iniquidade, por causa do aumento do pecado, por causa do aumento dos erros, das falhas. Só que aqui nós estamos olhando para a falha de quem? Para a falha do outro. Só que o que Deus quer te mostrar aqui hoje, que não é a falha do outro, é a sua própria falha, a sua própria iniquidade, o seu próprio pecado. Por ter se aumentado o seu próprio pecado, a sua própria iniquidade, o seu amor se esfriou. Porque você passou a priorizar as suas próprias necessidades, porque você passou a olhar para dentro de si mesmo, o amor se esfria. Aí você não consegue se entregar, e você não consegue se lançar na presença de Deus, mas não é por causa do pecado do outro. É por causa do seu próprio pecado. Se você coloca as suas necessidades sempre à frente, as suas prioridades sempre à frente, isso é pecado, isso é falha.
E por causa do aumento do seu pecado, da sua iniquidade, o seu amor faz o quê? Se esfria. Só que é mais fácil falar de quem? Mais fácil falar do outro. Ah, eu não vou para a igreja por causa disso, não vou para a igreja por causa daquilo. Ah, mas é o outro errou, o outro fez, o outro falou. É o pecado do outro, é o pecado daquela pessoa, é o pecado daquele, é o pecado daquela. Mas não. É também. Mas hoje o que Deus está querendo falar aqui, não, é você. É você que tem que se consertar. É você que tem que se lançar na presença de Deus. É você que tem que deixar as suas prioridades de lado e colocar as prioridades de quem? De Deus. Se você coloca só o seu eu na frente, só o seu orgulho, só a sua vaidade, só o seu ego interior, você pode estar levando sofrimento a alguém. Você pode estar fazendo alguém sofrer e fica falando o quê? Ah, mas o culpado é a pessoa. Ela fez, ela isso, ela aquilo. Não é mais fácil apontar o dedo para o outro? Eu digo para vocês, lá bem atrás, né, quando eu comecei a ir para a igreja católica, um dia eu parei de ir, eu estava fazendo um curso de catocomenato para me batizar na igreja católica, eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos, e aí eu não quis mais ir, e aí quando alguém perguntava para mim, por que você não foi? Por que você não está indo mais? Eu já culpava quem? Culpava o coroinha que estava dando a aula. O culpado é ele. Ah, ele falou isso, ele falou aquilo, ah, ele não explica direito. Eu culpava ele. A gente só culpa os outros. Quantas pessoas que não falam, deixei de ir para a igreja porque eu vi um monte de coisa de errado. Não tem gente que fala isso? O culpado é o outro. Meu amor se esfriou, Deus, por causa do outro. Só que a grande decepção da pessoa é que quando ela estiver diante do rei, diante de Deus, que sabe de tudo, quando ela falar assim, Deus, eu não fui para a tua casa, eu não me batizei, eu não me voltei para ti, eu não aceitei ao Senhor, eu não aceitei por causa do outro. O Senhor mesmo disse, Deus, que o amor de muitos se esfriaria por causa do aumento da iniquidade. E o meu amor se esfriou, Senhor. Aí Deus ele vai apontar o dedo para você e falar assim, não, seu amor não se esfriou por causa do outro, não. Seu amor se esfriou por causa de você mesmo, por causa do seu pecado, foi por causa da sua falha. Foi por causa do seu estilo de vida, foi por causa das suas prioridades, foi por causa da sua necessidade. Você não conseguiu amar ao próximo como a ti mesmo. Você não conseguiu amar Deus sobre todas as coisas, porque as suas prioridades, as suas necessidades estavam sempre o quê? À frente. Sempre em primeiro lugar. Estava sempre em primeiro lugar. A gente tem que parar de apontar o dedo. Tem pessoas que eles vão só armando, não vão armando uma desculpa para sair da igreja? Vai só armando. Ela não sente muita confiança, aí já começa a armar aqui, armar ali, aí de repente some e sai da igreja, aí se alguém pergunta, não, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Só que quando você estiver diante de Deus, Deus ele vai acreditar? Deus não vai acreditar. Ele vai mostrar para você, olha, você teve oportunidade, você teve chance, mas só que você desprezou, você desperdiçou essa chance. Você está esperando o quê? Para se firmar em Deus. E se firmar a esse Deus de uma forma onde Deus ele vai olhar para você e vai falar assim, agora sim. Agora essa pessoa está orando, agora essa pessoa está buscando, agora ela está entregue na minha presença, agora sim eu sou prioridade para ela. Agora sim as prioridades, as minhas prioridades, estão em primeiro lugar na vida dela. Por que nós estamos falando tanto desse recomeço? Imagina só, estamos gastando 26 dias em um monte, falando de um recomeço, e nesse recomeço a gente tem que priorizar quem? Deus. Nesse recomeço a gente precisa estar cheio de quem? Deus. Nesse recomeço nós precisamos olhar para quem? Deus. Nesse recomeço precisamos colocar quem no negócio? Deus. Nesse recomeço precisamos colocar quem para vigiar? Deus. É Deus. É Deus. É Deus em primeiro lugar. Ninguém vai conseguir chegar ao céu se não tiver Deus em primeiro lugar. Se a pessoa coloca sempre as suas necessidades em primeiro lugar, imagina só quando chegar lá no céu. O céu não tem lugar para essas coisas, não tem lugar para o mundo. O céu não tem lugar para quem fica em cima do muro, ou tem? Não tem lugar para quem fica em cima do muro. De repente você fica, vai ou não vai? Aceita ou não aceita? Volta ou não volta? Está ou não está? Crê ou não crê? Acredita ou não acredita? Em cima do muro ninguém chega. O próprio Senhor, a própria palavra de Deus na Apocalipse ela fala. É melhor ser o quê? Melhor ser o quê? Morno? É melhor ser o quê? Ou quente ou frio. Porque senão, a própria palavra diz, senão eu vomitar-te-ei da minha boca.
Ou seja, Deus ele não se agrada disso. Deus não tem prazer nenhum em quem fica indeciso. Tem que ser sim, sim, não, não. Mas só que se você decide não, qual o seu lugar? Qual o nosso lugar para quem decide não? O inferno. Chega o fim da vida, inferno. Mas e aqui nessa terra? Qual o nosso lugar? O nosso lugar aqui nessa terra, quando eu ainda não decidi, quando eu sou morno, ou quando eu decidi que não, é ficar rodando, girando, e sempre voltando onde? No mesmo lugar. Ela gira, 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 sobe, 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 cresce, se anima, mas de repente começa a voltar, 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 e quando vê, tá onde? No mesmo lugar. As mesmas lutas, as mesmas batalhas, não tem vitória, não tem testemunho, nada acontece, nada muda, e a vida vai indo assim, um círculo vicioso, não sai do lugar. Sempre volta para o mesmo lugar. O chamado que Deus tem para nós é exatamente esse chamado de priorizar a Deus, priorizar o amor que nós temos em Deus. Colocar Deus em primeiro lugar, deixar os nossos planos em segundo. Mas de repente você pensa assim, de repente é tão difícil para a pessoa colocar assim as suas necessidades, o próprio eu de lado, às vezes se torna tão difícil porque a pessoa está tão apegada a um desejo, tão apegada a uma prioridade muitas vezes mundana, que colocar Deus em primeiro lugar se torna difícil. Não pode ser difícil para você, amém? Não pode ser difícil. Nós temos que ser um povo diferente, amém? Você quer ser um povo diferente? Ou você quer ser igual ao mundo? Quer ser diferente, não quer? Então você precisa se firmar em Deus. Se firmar na palavra de Deus, estar diante de Deus. Mas não é só hoje. É quando? Todos os dias. Não é só amanhã. É quando? É todos os dias. Eu ouvi uma vez uma frase que quando a pessoa ela quer largar um vício que ela está muito ali apegada a um vício, aí eu vi uma frase que a pessoa ela tem que agir só no hoje. Agir só no hoje, ou seja, hoje eu não vou fumar. Hoje eu não vou fazer aquilo. Hoje eu não vou fazer aquilo. Aí quando chega amanhã, o que ela faz de novo? Hoje eu não vou fumar. Hoje eu não vou beber. Hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu não vou fazer aquilo. Aí depois de 3 dias. Hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu não vou fazer aquilo. É viver hoje. Hoje. Então hoje Deus quer que você se volte para Ele amanhã. Se volte para Ele de novo depois de amanhã. Se volte para Ele de novo. E daqui a uma semana. Todos os dias. Hoje, Senhor, estou na Tua presença. Hoje, Senhor, eu estou Te buscando. Hoje, Senhor, eu quero mais de Ti. Hoje eu quero mais da Tua graça, da Tua bondade. É hoje. Amém? Agora você vai ficar deixando para amanhã? O amanhã nunca chega. O amanhã nunca acontece. O amanhã, simplesmente, o amanhã não existe. Mas o hoje existe, não existe? Hoje existe. Então Deus, Ele te convida hoje para que você verdadeiramente seja diferente. Diferente. Diferente do mundo. Buscar coisas diferentes do que o mundo busca. Desejar coisas diferentes do que o mundo deseja. Priorizar, ter a necessidade diferente do que o mundo tem. Amém? Eu tenho certeza que essa palavra entrou no seu coração. Amém? Sim ou não? Será que entrou no seu coração? Se você falar que não, a gente prega mais meia hora aqui. A gente pode pregar mais... Nem sei quanto tempo que eu preguei aqui. É que tem vezes que eu exagero, tem vezes que eu fico pregando 1 hora, né? Aí os olhinhos começam a fechar, começa a vir um soninho. Sabe o que eu faço quando eu tô com muito sono? Mastigo um chiclete. Às vezes a pessoa assim, acho que é Satanás, é o capeta que tá colocando sono aqui para não prestar atenção na palavra. Às vezes é. Mas ele agiu como? Não deixou você dormir direito à noite. Fez você dormir tarde. Né? Te deu um sono bem ruim, porque ele sabe, vou atrapalhar o sono aqui à noite, para amanhã atrapalhar onde? No culto. Aí vem o sono é natural. Mas uma coisa eu sei, se você mastigar um chiclete, o sono passa. Isso é certeza. E se você olhar e tiver com sede de ouvir mesmo a palavra de Deus com atenção, a pessoa também não dorme não. Se você tiver com sede, você fala assim, eu quero prestar atenção, eu quero ouvir, o sono não vem. Pode até vir, mas você está tão atento que não vem o sono. Mas nem sempre é Satanás, simplesmente às vezes você dormiu mal à noite, mas quem causou, muitas vezes foi o próprio Satanás. Então preciso pregar mais meia hora? Não? Estou com vontade de pregar mais, sabia? Vontade de falar mais.
Só que não é por muito falar, né? Não é por muito falar. E Deus, ele toca os corações. Tenho certeza que você já entendeu o recado de Deus. Amém? Ame como o Senhor Jesus amou. Priorize como o Senhor Jesus priorizou. Priorize as prioridades de Deus. E a prioridade de Deus já é o seu melhor. A prioridade de Deus já é fazer o melhor para você. A prioridade de Deus já é salvar a sua família. A prioridade de Deus já é fazer você prosperar. Pensa, a prioridade de Deus é fazer você prosperar. A prioridade de Deus é fazer você feliz. Prioridade de Deus. A prioridade de Deus já é você vencer essa luta e essa batalha. Prioridade de Deus. A prioridade de Deus é você já vencer esse vício, esse pecado, essa falha. Já é prioridade de Deus. Então prioriza Deus que tudo fica o quê? Tudo fica mais fácil. Tudo fica mais simples. Aquilo que é tão difícil, quando você começa a priorizar Deus, você descobre, caramba, a prioridade de Deus era fazer isso acontecer na minha vida e eu nunca tinha reparado. A prioridade de Deus era me dar essa vitória e eu nunca tinha priorizado Deus. Estava sempre colocando as minhas prioridades na frente. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração, amém? Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar na presença de Deus. Levante as suas mãos para os céus.